E aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e esse é o quarto episódio da nossa série As Armas da Persuasão. Hoje eu vou falar sobre como o princípio da aprovação pode influenciar nosso comportamento. Se você ainda não viu os episódios anteriores dessa série, eu vou deixar uma playlist no card aí em cima, depois você assiste lá, beleza? Você sabia que algumas festas e baladas contratam algumas pessoas para ficarem na fila e dar a impressão que aquele lugar está lotado? Essa é uma estratégia que eles usam para atrair mais pessoas, usando do princípio da aprovação social. Às vezes, o ser humano é muito inseguro na tomada de decisões. A gente fica em dúvida sobre as coisas que a gente vai fazer. Que carro que vai comprar, qual roupa vai vestir, aonde que a gente vai comer. Além disso, existe uma tendência de procurar nas outras pessoas algo que possa amenizar nossas incertezas, a nossa insegurança sobre o que fazer e a semelhança que a gente percebe no outro são os pilares principais do princípio da aprovação social. Segundo esse princípio, decidimos o que é correto, descobrindo o que as outras pessoas acham que é correto. Então, com base no comportamento que as outras pessoas estão fazendo, a gente decide qual que é o comportamento adequado para nós também. Isso quando a gente está naquele estado de incerteza, né? Quando a gente encontra algo novo, uma situação nova, em que a gente não tem uma bagagem, um conhecimento sobre aquilo. A única fonte de informação que a gente confia nesse momento é o comportamento, as ações das outras pessoas. Você já viu aqueles programas de comédia tipo Chaves que ficam as risadas de fundo? O que vocês estão fazendo com esse animal? Não, eu só estava procurando uma corrente pro cachorrinho. Então, é muito clássico, vários programas aí de comédia colocavam, né, antigamente, e esse riso enlatado, né, foi uma estratégia utilizando aí a aprovação social. Eles colocaram aquelas risadas para dar a impressão que outras pessoas acharam aquela cena ou aquela piada engraçada, te induzindo a rir e a achar engraçado também. Só que provavelmente hoje em dia essa estratégia não funciona mais, né? Eles tiveram aí que se inovarem. Outro exemplo muito interessante sobre o princípio da aprovação social são dos barmans. Eles descobriram que se colocar algumas notas de dinheiro, né, naquele pote lá de gorjeta, simulando assim que outras pessoas deixaram aquelas notas, isso aumenta muito a chance deles receberem gorjetas dos seus clientes. Olha que brilhante essa sacada que eles tiveram. E como falar do princípio da aprovação social e não lembrar daqueles comerciais onde as pessoas ficam dando depoimento sobre algum produto, falando que ele é bom, dando elogio, falando que aquilo mudou a vida dela e blá blá blá. Esse dinheiro veio numa boa hora, na melhor hora. Graças à Telecena eu botei o melhor Natal da minha vida. Aí depois vem o apresentador, fala que aquele produto está em alto crescimento, que muitas pessoas estão usando, todo mundo está gostando e não sei o que mais. Esse pessoal tiveram uma grande sacada e eles entendem muito bem que a aprovação social aumenta muito as suas vendas. E às vezes essa regra social funciona muito bem, porque em muitas situações, quando muitas pessoas estão fazendo algo, estão escolhendo algo, comprando essas coisas, é porque existe uma grande possibilidade daquela coisa ser muito boa mesmo. Então, em alguns momentos, seguir a aprovação social pode nos impedir de cometer alguns erros. E o princípio da aprovação social também trouxe contribuições muito importantes para estudos sobre fobias. Em um estudo, descobriu-se que crianças com medo de cachorro conseguiram diminuir esse medo ao ficar observando outras crianças brincando com cachorros. Depois de várias vezes vendo outras crianças brincando com cachorro, interagindo, se dando bem com eles, essas crianças que tinham medo tiveram uma pequena mudança aí no comportamento, aliviando então essa fobia. Só que às vezes, pessoal, essa regra pode ser prejudicial também, porque pode te deixar vulnerável para agir sobre influência de outras pessoas. Quando dependemos muito das reações das outras pessoas para a gente decidir o que é certo para nós, esquecemos que provavelmente essas outras pessoas também estão inseguras procurando alguma prova social e que está no mesmo barco que a gente, ou seja, está todo mundo perdido. E esse fenômeno se chama ignorância pluralista.
pluralista. Você já percebeu que hoje em dia, quando acontece algum acidente, alguma situação de emergência, a maioria das pessoas ficam filmando ao invés de ajudar? Isso acontece porque, infelizmente, esse é o comportamento em que a maioria das pessoas estão fazendo. Enquanto tiverem mais pessoas filmando ao invés de ajudar aquela pessoa, a leitura comportamental das pessoas que entrarem naquela situação é de que o comportamento mais adequado é filmar e que a emergência, o cuidado ali com a pessoa não é tão óbvio assim, mostrando uma insegurança e uma dificuldade em perceber que possui alguma responsabilidade sobre aquele acontecimento. Acontece também aquelas situações em que uma pessoa é linchada na rua. Então as pessoas ao redor entendem que o comportamento de agredir aquela pessoa é o mais adequado naquele momento. Aí sai todo mundo atrás dessa pessoa metendo a porrada nele. Então, através desses exemplos, a gente consegue perceber o tanto que essa regra social pode ser perigosa, porque leva àquele estado de ignorância pluralista, o que pode ser muito perigoso dependendo da situação. Algumas pesquisas do livro indicam que a aprovação social pode ser perigoso também para pessoas que possuem alguma perturbação psicológica ou tendência ao suicídio. Segundo o autor, quando é noticiado algum caso de suicídio na mídia, existe uma possibilidade de estimular uma pessoa que tem tendência ao suicídio a fazer esse comportamento também. Às vezes não de uma maneira direta, mas a pessoa vai criando hábitos mais desleixados, né, com a saúde e tal, vai criando situações em que é mais fácil acontecer um acidente, acaba morrendo dessas formas. Isso é chamado de efeito Werther, estudado pelo sociólogo David Phillips, que seria um aumento de casos de suicídios ou tentativas depois de uma divulgação de suicídio na mídia. Então existe uma possibilidade de que pessoas com tendência ao suicídio decidirem adotar esse comportamento ao ver outras pessoas fazendo também. Outro caso bem complicado que o livro cita sobre a questão da ignorância pluralista é o que aconteceu no ano de 1978 em Jonestown, um centro religioso que existia na Guiana, onde o líder religioso Jim Jones fez com que 918 pessoas que eram seus seguidores se matassem. Depois que ele foi denunciado por vários crimes e estava prestes a ser preso, ele reuniu toda a comunidade, todas aquelas pessoas, e pediu para que cada um se matasse bebendo um veneno lá, simbolizando o fim da igreja, uma forma assim de fidelidade à igreja. Foi um momento muito triste aí na nossa história, onde uma pessoa usou, né, do princípio da aprovação social, toda a confiança que as pessoas tinham nele, e fez uma barbaridade dessa. Como vocês puderam ver ao decorrer desse vídeo, o princípio da aprovação social tem seus lados positivos, mas também tem seu lado sombrio. Então é muito importante que a gente aprenda a se defender do efeito negativo dessa regra social. Vocês viram então que uma vítima de emergência acaba tendo sua ajuda negligenciada por conta do estado de ignorância pluralista, onde as pessoas ficam com incertezas sobre o que fazer ou não e acabam tentando descobrir nas outras pessoas qual que é o comportamento adequado naquela situação. Então, o que se pode fazer em um estado aí de emergência? Uma coisa muito importante e que pode salvar a sua vida é tentar diminuir a incerteza daquelas pessoas. Ao invés de pedir socorro para todo mundo, o ideal seria selecionar uma pessoa e pedir socorro só para ela, porque ela vai ter a certeza, ela vai saber que ela recebeu a responsabilidade de cuidar de você. Então isso vai aumentar muito a chance de você ser ajudada, ser socorrida naquela situação e sobreviver. Você não pode deixar que as pessoas fiquem lá procurando alguma solução naquele estado de incerteza, buscando nas outras pessoas algum comportamento. Você tem que tomar as rédeas da situação naquele momento, e isso serve em qualquer momento na sua vida em que você percebe que a aprovação social está te atrapalhando. É muito importante sair do automático e entender que realmente em alguns momentos as ações de outras pessoas podem nos ajudar, mas essa não pode ser a base principal das nossas decisões. Temos que pensar por nós mesmos e assumir o controle da nossa vida. Então, beleza, pessoal. Esse foi o quarto vídeo aí da nossa série As Armas da Persuasão,
você entendeu o que é o princípio da aprovação social. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí para que o YouTube consiga mostrar esse vídeo para mais pessoas ainda, para que possa ajudar elas da mesma forma que te ajudou. E se você for novo no canal, se inscreva, porque nesse canal aqui você tem muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, tem várias reflexões que pode ajudar aí no seu desenvolvimento. E aproveita aí que toda semana tem vídeo novo. Então na semana que vem eu vou estar te esperando com o próximo vídeo, beleza? Então até lá e um abraço.